Passo a palavra agora para Marli Cruz, da Fiocruz. Marli apresenta avaliação da qualidade da assistência a pacientes co-infectados por tuberculose e HIV em 2 unidades de saúde da família no município de Boa Vista, em Roraima. Bom, boa tarde. Na realidade, eu queria só justificar que eu estou representando a minha aluna de mestrado, a Jaqueline, que sofreu um acidente, não pôde estar aqui, mas ela foi a principal autora desse trabalho. Por favor, pode passar? Queria, então, só situar assim, de onde que eu estou falando, né? Eu sou coordenadora desse mestrado profissional e também professora e orientadora. E, no mestrado profissional, que é um mestrado profissional da Escola Nacional de Saúde Pública, da Fiocruz, em avaliação em saúde, a gente busca estimular todos os alunos a desenvolverem um trabalho que seja um trabalho voltado para a sua área de atuação, onde eles vão buscar responder a questões que são questões pactuadas junto com a gestão. E a Jaqueline é uma pessoa que está inserida na Secretaria Municipal de Boa Vista. Então, o que foi eleito, né, para se estudar, né, durante o mestrado, foi a questão da co-infecção TB-HIV. Quer dizer, quando a gente está falando de tuberculose, a gente está falando de uma das doenças infecciosas mais antigas da humanidade, e, ao mesmo tempo, a gente vê que, durante um tempo, a tuberculose ela esteve muito mais controlada, e, com a emergência da AIDS, a tuberculose ela ressurgiu com muito mais força. Quer dizer, a gente está falando da tuberculose enquanto uma doença que é considerada oportunista, né, para a AIDS, e o fato da gente ter um crescimento dos casos de AIDS, paralelo a esse crescimento, a gente vê que uma das principais doenças oportunistas é a tuberculose. E ela acaba seguindo, a AIDS acaba seguindo o mesmo padrão da tuberculose. Pode passar, por favor. Então, assim, quando a gente pega os dados do Brasil em relação à co-infecção TB-HIV, a gente vê que 70% dos pacientes com tuberculose realizam sorologia para HIV, seja sorologia tradicional ou seja por métodos rápidos. 50% tem acesso ao seu resultado no momento oportuno. O que a gente quer dizer com isso? Que a gente ainda tem muita perda de oportunidade. Muita gente ou não faz a sorologia ou recebe muito tardiamente o seu resultado. A gente tem uma prevalência de positividade de 15% e a tuberculose ainda é a principal causa de morte para pessoas que vivem com HIV/AIDS, sendo uma taxa de óbito aí com a infecção de 20%. Quer dizer, esses são considerados índices bastante elevados em termos de Brasil. Pode passar, por favor. Então, aqui, só para trazer um pouco da situação de Roraima e de Boa Vista, chamando a atenção que Roraima está lá em cor de abóbora e Boa Vista em verde, que é para mostrar a proporção de positividade dos pacientes com tuberculose, que realizam a sorologia para HIV. E que a gente vê ali algo que, né, nos chama a atenção, que a situação de Boa Vista, ela se mostra, quer dizer, em termos proporcionais, mais elevado que Roraima, porque Boa Vista acaba concentrando toda a rede de assistência, mas uma rede de assistência que não só dá conta da realidade de Roraima, como também dos países vizinhos, porque Roraima é uma área grande de fronteira, tanto com outros países, quanto com estados brasileiros, da região norte. Quando a gente olha, né, para a proporção de exames de HIV em relação à solicitação dos pacientes em tratamento de tuberculose, a gente vê o quanto cresce proporcionalmente a positividade, mas também o quanto cresce aqueles pacientes que têm tuberculose e que não realiza o teste para HIV. Pode passar, por favor. Então, assim, para pensar o controle, quer dizer, o que o controle da co-infecção TB-HIV, de que ele depende? Ele depende da implantação de programas tanto de HIV quanto de tuberculose de uma forma mais integrada, porque a gente está falando de um problema de saúde que envolve programas que ainda
tem uma função ainda bastante verticalizada, então essa integração ela ainda é bastante frágil, mas não só uma integração entre os programas de TB e HIV, mas também de uma interação com outros programas sociais, né? Para além disso, para esse controle, uma rede de atenção integral, ágil e resolutiva e a redução da carga de ambas as doenças. Considerando que ainda é alto o abandono de tratamento de tuberculose, não é tão alto de HIV, mas a gente sabe que o abandono do tratamento de tuberculose tem uma repercussão em termos de aumento da multiresistência. Pode passar. Então, a pergunta avaliativa que se tinha era qual a qualidade da assistência a pacientes co-infectados em 2 unidades de saúde da família de Boa Vista para a obtenção do diagnóstico e tratamento mais precoce, porque esse era, de fato, o grande problema da rede da atenção básica em Boa Vista. E quais os fatores que facilitavam e dificultavam a obtenção dessa qualidade? Pode passar? Então, o objetivo desse trabalho, então, foi avaliar a qualidade dessa assistência. Pode passar. E aí os objetivos específicos foi um pouco buscar caracterizar, né, porque isso era fundamental, caracterizar a estrutura e o processo do programa de tuberculose, porque essa foi uma decisão que a gente teve que tomar, porque a gente tanto tinha, né, entrada de pacientes pelo programa de tuberculose que faziam sorologia e eram positivos e descobertos como HIV, então eram co-infectados, como tinham pacientes no programa de AIDS que eram identificados a partir também da baciloscopia com tuberculose. Então, assim, tanto havia acompanhamento de pacientes com TB no programa de tuberculose quanto de AIDS. E a gente fez uma opção por acompanhar os pacientes da tuberculose que eram co-infectados. Por isso, caracterizar melhor qual era a estrutura e o processo desses programas, identificar se essa assistência ela estava em conformidade com o que estava preconizado nas normas e nos protocolos, verificar se a assistência aos co-infectados tinha qualidade técnica, determinar o nível dessa qualidade técnica e caracterizar os fatores que influenciam na forma favorável ou desfavorável a essa qualidade. Pode passar. Então, assim, nessa caracterização, a gente foi buscar identificar como que estava estruturado a atenção, né, as ações de tuberculose na atenção básica. E, assim, existe uma série de ações relacionadas à questão da promoção e proteção, tratamento, diagnóstico, reabilitação, e a gente pôde construir esse desenho para a atenção básica em Boa Vista. Pode passar. Para além disso, tem o que também está preconizado para o Ministério, né, em termos de caracterização das ações para HIV na atenção básica, e a gente também foi buscar descrever e retratar isso na atenção básica em Boa Vista. Pode passar. E, assim, qual foi o tipo de abordagem que a gente buscou fazer nessa avaliação? A gente tentou buscar uma abordagem de um caráter normativo, a gente não se restringiu ao normativo, mas era importante identificar se aquilo que estava preconizado minimamente, né, se estava sendo considerado do ponto de vista da implementação dessas ações, né, e já em olhar os aspectos de conformidade, a gente começou a identificar uma série de problemas, inclusive em relação à própria adesão ao que a norma prega, né? A avaliação ela teve um caráter formativo, porque na medida em que essa avaliação ela foi sendo construída, ela foi com o sentido de já ir apoiando no aprimoramento e na melhoria da qualidade daquela intervenção. Ela foi considerada uma avaliação externa, quer dizer, a avaliadora ela não tinha, né, uma relação mais direta com a intervenção em si, e a gente considerou os stakeholders, ou seja, todos os interessados, não só da atenção básica, da tuberculose, quanto da AIDS, que poderiam estar se beneficiando mais dos resultados dessa avaliação no sentido da melhoria dessa intervenção em Boa Vista. Então, assim, o desenho da avaliação foi de um estudo de casos múltiplos, né, porque a gente trabalhou com casos de diferentes macroáreas de Boa Vista,
onde foram selecionadas 2 unidades de análise, eram 2 unidades de saúde da família, onde a gente buscou uma com maior número de casos de TB e HIV e uma outra com menor número de casos, onde a gente trabalhou com 4 equipes de saúde da família, sendo 3 da unidade 1 e 1 da unidade 2. Pode passar. Aqui, só para dar uma ideia, tá? Esse é um mapa de Roraima, dizer assim, que a gente trabalhou num contexto bastante desfavorável, por sinal, o próprio contexto organizacional da atenção básica, assim, foram várias vezes em que as equipes foram desestruturadas, os profissionais dispensados, depois eram outras equipes, foi uma avaliação difícil de ser realizada, mas apenas para chamar a atenção que a situação, né, da tuberculose em Roraima já é uma situação bastante crítica, é alta a incidência, né, de tuberculose em Roraima. Pode passar. O método que foi utilizado foi primordialmente um método qualitativo, com uso de questionário semi-estruturado para pacientes co-infectados e profissionais. Foi feita uma observação direta das atividades da atenção básica voltadas para pacientes co-infectados e análise de prontuários de alguns desses usuários. Pode passar. A gente fez uma análise e o julgamento pautado na construção de matrizes de informação e de julgamento, utilizando a dimensão de qualidade, onde nossas categorias de análise foram a conformidade, a disponibilidade e a qualidade técnica, onde, dentro dessa matriz, a gente definiu padrão, pontuação máxima e pontuação mínima, e o valor que foi observado a partir do que estava constituído como critérios e indicadores. E dos resultados que nós obtivemos, quer dizer, na realidade, a gente identificou uma quantidade pequena, né, de usuários que estavam, de fato, sendo acompanhados na atenção básica. Então, dos 8 usuários com tuberculose, a gente identificou que 3 eram co-infectados. Então, esses 3 participaram da entrevista. Pode passar. A gente, então, teve 38 entrevistados, 3 pacientes que foram entrevistados, foram 38 profissionais. A gente viu, né, que existia o funcionamento, tanto na unidade 1 quanto na unidade 2, do programa de tuberculose, quanto o da AIDS, mas a gente viu que não havia nenhum fluxo estabelecido para o acompanhamento da co-infecção. Na realidade, eram acompanhamentos bastante paralelos. Havia uma ausência da triagem dos pacientes sintomáticos, então, eles levavam de 3 a 10 dias para ter a primeira consulta. Isso é um problema, porque o paciente sintomático é necessário que haja uma intervenção mais imediata. A oferta de teste, ela se dava somente, né, em 2 períodos da semana. Isso também é um outro problema. O teste rápido, ele é muito simples de ser realizado e é preconizado que todo paciente com tuberculose hoje precisa, pelo menos, ser oferecido a ele a testagem para o HIV, para que ele possa controlar esse problema. Já estou quase acabando. O resultado do ELISA, né, ele levava, o ELISA é a sorologia que é feita, a sorologia tradicional, levava 60 dias, quer dizer, 60 dias é tempo para caramba, 2 meses, né, para se receber um resultado de um exame, e aí, realmente, as perdas de oportunidade, sobretudo naqueles casos mais avançados, está configurado. O vínculo dos pacientes com a unidade se dá, sobretudo, com os agentes comunitários de saúde. Isso foi uma coisa muito marcante na fala dos usuários, que os usuários consideram que quem faz o tratamento e o acompanhamento deles são os agentes comunitários de saúde, porque eles têm muita dificuldade de acessar os técnicos, né, que eles chamam, os médicos e os enfermeiros. Então, como eu falei, um acompanhamento mais paralelo, uma baixa adesão dos profissionais ao serviço ambulatorial especializado e às equipes de saúde da família. Quer dizer, a gente viu uma não interação, algo que deveria ser necessário ser feito para haver uma referência e contra-referência da atenção básica com os outros níveis de assistência. Pode passar.
Então, a gente vê que os profissionais até têm o conhecimento da tuberculose, têm o conhecimento dos pacientes co-infectados, mas, assim, com uma baixa capacidade de atuação sobre esses pacientes na atenção básica. A gente viu uma falha de registro muito grande, né? Eu não trouxe aqui por causa do tempo, mas, assim, uma fragilidade muito grande dos dados, tanto das fichas de notificação quanto dos prontuários, né? A quantidade de informação nos prontuários era mínima, né? Assim, a qualidade era muito pequena. Pode passar. Ali eu trouxe alguns dados, mas apenas para dizer assim, não é tão comum a gente falar de avaliações em que a gente chega no final com um resultado, né, insatisfatório. Mas, nessa avaliação, o resultado, né, o grau de implementação que se chegou com a matriz que se utilizou, com todas as informações que foram levantadas e, enfim, legitimada entre o grupo de pares, é que a situação era insatisfatória em praticamente todos os componentes que foram considerados para essa avaliação. Pode passar. E os fatores favoráveis, ainda diante desse grau insatisfatório, os fatores favoráveis identificados é que os profissionais eles são capacitados para diagnóstico e tratamento. Na realidade, o que se tem como questão é a qualidade dessa capacitação. A busca ativa ela é permanente dos sintomáticos respiratórios nas unidades de saúde e nas visitas domiciliares. Os postos de coleta de escarro para exame de baciloscopia é ofertado, assim como é ofertado o PPD. E a oferta também de teste anti-HIV para os doentes, mas a gente pôde ver lá anteriormente que a questão principal aí é uma questão de oportunidade, é uma questão de tempo. Não basta ter o teste se eu não consigo agilizar o resultado para poder tomar, para ter uma conduta que seja uma conduta de fato de controle. A investigação e controle dos contatos com tratamento, né, quando é indicado, quer dizer, isso é uma recomendação que é feita. Há a sala de vacina para se fazer o BCG e há também uma facilidade de encaminhamento aos serviços de referência. Quer dizer, essa facilidade ela se dá. O que não se dá é um acompanhamento. De fato, o paciente foi, de fato, ele conseguiu ser atendido, de fato, ele foi tratado. Pode passar. Os principais fatores, né, desfavoráveis foi o número reduzido de profissionais qualificados para análise de exame, a demora na entrega, a dificuldade de acesso aos exames clínico-radiológicos, devido à oferta ser somente em nível hospitalar, quer dizer, poderia ter esse tipo de acesso na atenção básica e está concentrado no nível hospitalar, uma ausência de controle diário dos faltosos, uma ausência de triagem nas unidades básicas de saúde. Isso é um problema, né, porque a atenção básica é a porta de entrada do sistema de saúde, um baixo e inadequado preenchimento dos registros de acompanhamento e uma ausência de apoio aos doentes em relação às questões psicossociais e trabalhistas, que quem aqui tem algum envolvimento com o programa de tuberculose sabe que é uma das principais demandas dos pacientes, né, por todas as questões sociais que esses pacientes enfrentam. Então, as principais recomendações foram essas: sensibilizar e promover a interação dos gestores e profissionais dos programas para a construção de pautas e ações integradas. Isso foi uma coisa que a gente tentou, né, no final até da avaliação, essa avaliação já foi concluída, ter um diálogo mais próximo com os gestores e profissionais para isso, rever e discutir sobre a qualidade das qualificações para a co-infecção, a construção de um fluxo de referência e contra-referência para atendimento que não seja um fluxo apenas informal, ele precisa ser um fluxo formal e que funcione, manter o suporte técnico às ações de equipes de saúde da família e sensibilizar os profissionais para a utilização dos protocolos vigentes, né, para além de ampliar a rede laboratorial de diagnóstico rápido e ofertar atendimento de forma prioritária. Então, assim, nossas considerações finais, pode passar.
é que a gente percebeu que os pacientes, de fato, ainda sofrem uma barreira de acesso muito grande para a obtenção de um diagnóstico mais precoce, e isso implica num tratamento mais tardio. Quando a gente fala em tratamento mais tardio, a gente fala de aumento, né, das chances desses pacientes, inclusive, vir a óbito. É uma pouca integração entre os programas, eu acho que isso ainda é um desafio, né, no campo da saúde pública, sobretudo para o enfrentamento de problemas tão complexos como é o caso da co-infecção, e a necessidade de um planejamento mais articulado das ações. E, quando a gente fala de um planejamento mais articulado, é que haja um esforço das ações de tuberculose conversarem mais com as ações de AIDS, para que, de fato, não haja uma duplicação de esforços em termos de diagnóstico e tratamento. E os pacientes ainda consideram que o atendimento das unidades básicas ele é regular ou ruim, considerando o acesso a serviço e, sobretudo, acesso aos profissionais mais qualificados. Então, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Eu sei que o tempo é rápido, mas estou aberta para depois qualquer pergunta que vocês queiram encaminhar.